Eu vou falar sobre algoritmos de pesquisa, tá? Vou falar especificamente sobre o Soundex, o Metafone e o BuscaBR. Para quem não me conhece, Gabriel Sobrinho. As redes sociais que eu participo estão ali no slide, vou divulgar esses slides depois, tá? Quem quiser acompanhar lá. Eu trabalho na RIT, a gente é uma empresa especializada em desenvolvimento de sistemas sob encomenda, tá? É uma empresa de outsourcing, então se alguém tiver alguma demanda e quiser terceirizar com a gente tem disponibilidade. Eu vou falar a respeito de algoritmos de pesquisa fonética. O que é uma pesquisa fonética? Tá? Para começar, a pesquisa fonética é para lidar com similaridade em nomes, em pronúncia errada e escrita errada. Tá? O objetivo é você digitar um texto da forma que ele não foi escrito, da forma que ele não está salvo, você conseguir encontrar esse registro. Então, a gente pode começar com similaridade, que é uma coisa muito comum em nome. Então, a gente tem lá João Batista com P e sem o P. A gente tem Felipe com F, com PH, usando E ou usando I, ou então Wagner com V ou com W. Tá? Esse é um dos primeiros problemas. O segundo problema é pronúncia. Por incrível que pareça, as pessoas digitam da forma que elas falam. Então, às vezes o cara vai escrever aspas ou vai escrever aspras. Vai escrever bobagem em vez de escrever bobagem, que é literalmente uma bobagem fazer isso. Ou vai escrever cérebro ou cérebro, né? Depende de quão esperto o sujeito é para poder fazer uma proeza dessa. E a gente tem o problema de escrita literalmente errada. Quem sabe como é que escreve ameixa? Do jeito certo, é com X ou com CH? Chuchu, é com X ou com CH? Habilitação, entreguei pela habilitação, né? Vou ter colocado outro exemplo mais difícil. Tem intercalado também. Mas a ideia é essa, tá? A gente vai falar do Soundex, que foi criado em 1918 para resolver esse problema, do Metafone, que é mais recente, 1990, e do BuscaBR, que é de 2007, focado em português, tá? Vamos falar primeiro aqui do Soundex. O Soundex, ele tem algumas variações, normalmente é o mais usado para o inglês. Qual que é a ideia do Soundex? Estou meio pequeno ali, mas o objetivo do Soundex é manter a primeira letra do nome, tá? E remover todas as outras ocorrências de vogais e do Y, do H e do W. Tá? Então, depois que você fizer isso, você vai substituir as consoantes que sobrarem ali com os números que tem na proposta do algoritmo original. Então você tem uma palavra qualquer, você vai pegar a primeira letra dela, você vai remover todas as consoantes dessa palavra, você vai remover o Y, o H e o W, isso é específico para o inglês, tá? E as letras que sobrarem você vai substituir, por exemplo, o M, e o M você vai substituir por 5, o B, o F e o P você vai substituir por 1 e assim por diante. Tá? Essa tabela é a proposta do algoritmo, é essa tabela. Depois que você fizer isso, se tiver duas ou mais letras com o mesmo número, por exemplo, ficar B55, você vai remover o 55 e deixar ele uma vez só. Tá? Ou se tiver separado com um H ou com um W no meio, se tiver, por exemplo, 5, a próxima letra é um H e depois é um 5 de novo, você vai remover esse 5H5 e vai deixar o 5 só. A mesma coisa com W, tá? Se a palavra for muito pequena, depois que fizer todas as substituições, sobrar menos que 3 dígitos, vai completar com 0 no final para poder dar 3 dígitos. E se for muito grande, você vai deixar apenas os 3 primeiros dígitos. Tá? Vou mostrar alguns exemplos aqui que fica mais fácil do que ficar imaginando o que é. Então você tem lá, por exemplo, o nome Robert, ele vai compilar, vai converter para R163, seguindo aquele algoritmo. Tá? Você tem um nome, a pronúncia em português não fica próximo, mas Rupert e Robert é muito parecido em inglês, tá? Então os dois eles compilam para o mesmo código. Agora, se você já tem um Rubin que escreve mais ou menos parecido, mas ele já compila para um código diferente, você tem Ashcraft e Ashcroft, que é basicamente um erro de digitação, que o O, que na verdade é o jeito certo de escrever, você vai compilar os dois para o mesmo código. Você tem Tinzak e tem Feister, que na hora que você for ver essas palavras lá no algoritmo, tem umas pegadinhas que se você não implementar do jeito certo, ele vai compilar para o código errado. Tá? Que são aquelas pegadinhas de repetir número e de TH e de TW. Esses são alguns exemplos da proposta original para poder tomar cuidado com a implementação. Tá? Então, qual que é o objetivo disso? Se o cara escreveu o Robert e escreveu o Hubert,
você vai compilar e você vai comparar usando esse código que é compilado. Então, tipo, os dois são iguais do ponto de vista fonético, tá? No caso do inglês. Tem algumas variações desse algoritmo, que é o reverse soundex, que em vez de você pegar a primeira letra e manter, você vai pegar a última letra da palavra. Isso é uma tentativa, eu não lembro quem que é que fez essa variação do algoritmo, mas era para poder aumentar a precisão, tá? Para poder tirar falso positivo. Você tem uma variação do Departamento de Identificação e Defesa do Estado de Nova York, que eles colocam algumas regras a mais, não tão simples, de pegar, por exemplo, o MAC, que é muito comum em inglês, e eles convertem MAC para um dígito só, e algumas outras variações, para poder também aumentar a precisão. Tá? E você tem o DM Soundex, que são, não sei nem pronunciar o nome desses dois caras, mas a ideia deles era exatamente essa, de pegar nomes alemães e eslavos e aumentar a precisão do Soundex para esse tipo de nome. Tá? O objetivo do Soundex é ser uma pesquisa fonética focada em nomes de pessoas. A gente tem também o Metafone, ele é um pouco mais recente, tá? A gente tem algumas variações dele também. Eu nem mesmo detalhei, porque só o algoritmo dele envolve cerca de 25 passos, o algoritmo, a proposta original dele. Então não faria sentido eu colocar os 25 passos, eu não teria como memorizar isso. No ano 2000, o mesmo cara que criou o Metafone, ele criou uma segunda versão chamada Double Metafone para corrigir os problemas da primeira, porque o próprio algoritmo que ele propôs tinha tanto erro que não tinha como implementar. A documentação do que ele sugeriu, isso aconteceu com o Busca BR também, a documentação que ele sugeriu não funcionava, simplesmente não funcionava e dava muito falso positivo. Em 2000 ele propôs o Double Metafone para poder resolver esses problemas e para poder tratar algumas ambiguidades em inglês que são específicas do inglês. Então cada palavra, em vez de ser igual o Soundex, em vez de retornar um código só, ele retorna dois. Então ele retorna o código primário e ele retorna o código secundário para ambiguidades. Então você faz duas comparações aí para poder capturar isso. E em 2009 ele lançou um novo algoritmo, substituindo esses dois, chamados de Metafone 3. Aí ele já lançou isso como um produto comercial. Na verdade, ele vende a implementação desse algoritmo. A especificação dele é aberta, mas a implementação ela é complexa e ele vende isso para várias linguagens, inclusive para Ruby e Python, mas no caso faz uma integração com o Jar, que a implementação dele é em Java. E ele diz, o autor, aí eu não tenho acesso para poder testar, que ele tem uma precisão de 98%. Que 98% dos casos de inglês, ele consegue falar que foneticamente está parecido. O que ele quis dizer com isso, só Deus sabe. Tá. Uma diferença do Metafone. O objetivo dele é pegar qualquer palavra em inglês. Tá? Essa é uma pesquisa fonética não só para nomes, mas também para qualquer tipo de palavra. E tem algumas variações para outros idiomas, como o Metafone em si. Ele é focado em inglês, tem variações português para espanhol, para alemão, para russo, para bengali, nunca nem tinha ouvido falar desse idioma, mas é o idioma de Bangladesh, e Amharica, que é o idioma da Etiópia. Tá? Tem variações desses algoritmos para essas linguagens estranhas, aí, para esses idiomas estranhos. E aí o nosso cara que é de interesse, que é o Busca BR. Tá? O Busca BR ele foi o resultado do TCC, de um cara que chama Fred Jorge Tavares de Lucena, na Unibratec em 2007. E em 2010, o Marcos Rodrigues Caso, na Unicid, ele fez um TCC também, corrigindo alguns problemas desse primeiro TCC. E em 2011 eu peguei esses dois e também corrigi alguns problemas. Aí eu já não fiz um trabalho acadêmico, eu já fiz uma implementação mesmo, para poder aplicar isso em um projeto. Tá? O algoritmo é muito simples. O objetivo é converter tudo para maiúsculo. Você recebeu o nome, você converte para maiúsculo. Você remove a acentuação, hífen, apóstrofo, você remove esse tipo de coisa. E aí você vai fazer várias substituições. Então você vai trocar. Você vai trocar, por exemplo, se cedilha você troca para S, PH você vai trocar para F. Você vai seguir essa ordem. Essa tabela aqui, ela é uma compilação das duas tabelas dos trabalhos anteriores. Se aplicar do jeito que está lá, não dá o resultado, nem o próprio resultado que está dentro do próprio trabalho. Essa que é a alteração que eu falei. E no final tem um detalhe aqui. Essa é até uma sugestão do cara do segundo TCC,
que é, tem um U ou um W no começo da palavra, você troca para V. Em outros lugares você não vai fazer isso. Tá? E finalizando da palavra também, se finalizar com M, com R ou com S, você remove essa letra no final. O objetivo do cara era tirar alguns saltos positivos que aconteciam quando tinha isso. E no final das contas, você trocar aí as vogais e Hs também você remove. Tá? Então, algumas compilações aqui. Então, hierógrafo e hierógrafo, escrito errado, os dois compilam para RJF. Kubitschek e Kubitschek escrito errado também. Óptico com P do jeito antigo e do jeito novo para TK. Felipe, Walter e Walter. Wilson e Wilson com U, se alguém fizer essa proeza. E, para complementar, já acabou Jéssica. Compilam para J e para J até esse cara. Então, se você quiser fazer uma pesquisa fonética aí, você vai conseguir também, porque já acabou Jéssica. Vou colocar Jéssica por G aqui e vai dar certo, vai entender que é a mesma coisa. Tá? Existem algumas implementações desse algoritmo, os que eu encontrei, obviamente o que eu fiz para Ruby. Existe a implementação em SQL de um conhecido meu para vários bancos, né, usando procedures. E eu encontrei hoje esse cara aqui, o Michel Boaventura, que ele fez uma implementação em Scala. Tá? Então, se quiser usar em algum desses daí, já tem a implementação pronta. Mas é um algoritmo muito simples, então não tem muito segredo para poder fazer a implementação na linguagem que for. Então, algumas dicas aí, se você for precisar de fazer alguma pesquisa fonética. Procura um algoritmo que é focado no idioma. Por exemplo, se você for usar Soundex para português, ele não dá certo. Porque a primeira letra, normalmente no nosso, tipo, Walter com W e com V, é a mesma coisa, mas o Soundex entende que não, que é diferente. Tá? E procura a variação do algoritmo. Nem sempre a sugestão original ela vai funcionar, ou ela não é bem documentada ou não é precisa. Tá? E procura outros algoritmos de pesquisa, por exemplo, Full Text Search, ou então o NGRAM, ou então o FuzzyMatch. São outras propostas, são soluções de outras formas para poder chegar no mesmo objetivo. Tá? É isso, é uma palestra curta, o objetivo é só dar uma visão geral do que são os algoritmos e aprofundar a pesquisa fora daqui, tá? Porque é um assunto bastante massivo que não dá para poder ficar detalhando todos os algoritmos aqui. É isso. você está fazendo um demo aí? Tem, mas tá fora, né? Aí eu te mostro, mas eu tenho rodando na minha máquina assim. Pergunta, para que você usa isso? Base de cadastração. No seu trabalho, assim, por que você foi Eu precisei para base de cadastração de pessoas. Eu trabalho com sistema de saúde e educação e acontecia muito de duplicar paciente, porque às vezes o cara lançava com W, lançava com V, ou colocava com I ou com E o nome do paciente, e nem sempre você tem um identificador tipo CPF ou identidade, nem sempre você tem esses dados. Então o objetivo era otimizar a pesquisa para o cara encontrar a pessoa que ele já tinha cadastrado, em vez de gerar duplicação. Entendeu? Você usou para duplicação de registro mesmo. Isso. E outra coisa assim que me lembrou a sua palestra, você conhece, né, já que você estudou o assunto, às vezes você sabe, você conhece alguma biblioteca, alguma coisa que faça uma comparação entre o português do Brasil e o português de Portugal, em termos de grafia? Não, desconheço. Como o foco da pesquisa era nacional, não, mas pode ser que tenha. Pode ser que tenha tipo, um dia para uma situação dessa. Tá? Provavelmente Full Text Search vai resolver isso para você, porque ele trabalha com jogar a palavra para a essência dela. Então, tipo, ele pega, por exemplo, a Wagner, de toda forma, ele vai colocar tipo a W-A-G-N. Ele corta a finalização para poder pegar todas as variações da mesma palavra. Então, provavelmente, deve funcionar para isso. NGRAM também deve funcionar para isso. Não sei, provável. Tá. E enquanto em termos de performance, é legal você guardar a variação dos textos ao já compilado, já codificado, ou em tempo real você conseguiria pegar em textos grandes assim? O ideal, dependendo do tamanho da sua base, até certo ponto você fazer um like, por exemplo, e ali na consulta mesmo vai dar ok, tá? Mas o que eu faço já por padrão é criar uma segunda coluna no banco com a versão fonética daquilo ali. E aí o que o cara digita na pesquisa, eu compilo o fonético daquilo e faço igual dentro do banco.
A performance normalmente vai ficar melhor, porque senão você vai ter que percorrer a tabela toda e converter todo mundo. Para texto grande, provavelmente esse algoritmo não é o ideal. Full Text Search, normalmente para blocos maiores de texto, funciona melhor. A performance é a melhor. Então, é isso, galera. As referências estão ali, os links da Wikipedia. Na hora que eu divulgar lá, vai estar apontando para todos esses algoritmos aí. Na hora que eu fizer o post com os slides, eu vou colocar no TCC desse pessoal que eu encontrei, porque quando eu encontrei ele estava no site da faculdade, hoje já não está mais nenhum dos dois, mas eu tenho os dois TCCs salvos, então eu vou colocar lá como referência também. Tá? É isso.